A tensão global atingiu um nível alarmante, e os acontecimentos recentes deixam claro: o mundo está à beira de um abismo perigoso. Enquanto a Europa se debate entre alianças e ameaças, a Rússia movimenta suas peças com uma audácia que não deixa dúvidas sobre suas intenções. Não é mais questão de se haverá um confronto maior, mas quando e como ele explodirá. Na madrugada do dia 28 de junho, Odessa foi acordada pelo som de explosões. Drones kamikaze russos caíram sobre a cidade, transformando um bairro residencial em cena de horror. Um casal morreu soterrado sob os escombros de seu próprio lar. 9 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 crianças, vítimas inocentes de uma guerra que não escolhe alvos. Prédios residenciais, carros destruídos, chamas consumindo tudo ao redor. Enquanto bombeiros lutavam contra o fogo, a polícia tentava dimensionar a tragédia, quase 100 agentes no local, colhendo depoimentos, registrando destroços e tentando dar algum amparo aos sobreviventes. Mais uma noite em que a Rússia provou que, para ela, civis são apenas peões em seu jogo de poder. Mas o que realmente assusta não são apenas os ataques pontuais, e sim a escalada calculada que Moscou vem orquestrando. No fronte de Pokrovsk, as forças russas concentram um contingente monstruoso, 111 mil soldados, tanques, artilharia e sistemas de defesa aérea posicionados como um punho pronto para desferir o golpe. No entanto, especialistas como o general Alexandr Syrskyi, comandante das Forças Armadas da Ucrânia, desmontam a narrativa do Kremlin: não se trata de uma ofensiva iminente, mas de uma cortina de fumaça psicológica. Os grupos de reconhecimento enviados para testar as linhas ucranianas foram aniquilados ou recuaram em debandada. A Ucrânia resiste, e a suposta invasão arrasadora vira mais um blefe em uma guerra de nervos. Enquanto isso, a máquina de guerra russa não para de girar. Fábricas trabalham sem trégua, produzindo blindados, aviões e munição em ritmo recorde. Dados recentes revelam um salto de 2,6% na produção industrial em apenas 2 meses e quase todo esse crescimento vem do setor de defesa. A fabricação de aeronaves disparou 17% em maio, e linhas de montagem de tanques Ta-90M foram reativadas com um único objetivo: preparar-se para um conflito prolongado. Satélites flagraram a expansão de instalações em Elabuga, onde drones são produzidos em massa. Não se trata mais de remendar equipamentos antigos, mas de uma mobilização industrial em larga escala. O Instituto para o Estudo da Guerra não tem dúvidas: o Kremlin não está apenas se rearmando para a Ucrânia, mas sim se preparando para um possível enfrentamento direto com a OTAN. A pergunta que não quer calar: por que uma nação que supostamente está à beira do colapso econômico e militar investiria tanto em uma guerra contra o Ocidente? A resposta está na estratégia de longo prazo. Analistas apontam para um horizonte entre 2028 e 2030 como período crítico, quando a Rússia poderia testar a coesão do Atlântico Norte. Não é mera retórica, é um plano meticuloso, com prazos, metas e recursos sendo direcionados para transformar a Rússia em uma potência bélica capaz de desafiar a Aliança Ocidental. Enquanto isso, Moscou alimenta 2 narrativas contraditórias. Para o público interno, repete o mantra de que o Ocidente está desmoronando, para o mundo, exibe músculos como se estivesse pronta para o embate final. Qual das duas é verdade? Provavelmente, nenhuma, e as duas ao mesmo tempo. E as provocações não param por aí. Sobre o Mar Báltico, um avião de inteligência russo Il-20M decolou de Kaliningrado sem plano de voo e com o transponder desligado, rumo direto ao espaço aéreo polonês e alemão. A OTAN acionou o alerta vermelho. 2 caças Eurofighter decolaram em minutos para interceptá-lo. A apenas 100 quilômetros da costa alemã, os pilotos estabeleceram contato visual, tiraram fotos, mas o avião russo seguiu imperturbável, só mudando de rota quando já estava sobre a ilha de Uzedon. Não houve violação formal de fronteiras, mas o incidente, o 9º desde janeiro, é mais um capítulo na escalada de tensões. Desde junho, esta é a 4ª vez que a Alemanha é obrigada a levantar seus jatos para conter a ousadia russa. Não são coincidências, são testes deliberados, mantidos para medir a reação ocidental. Enquanto a Europa se debate com a sombra de um conflito iminente, do outro lado do Atlântico, uma ameaça silenciosa rasteja. A residência de Donald Trump em Mar-a-Lago virou uma fortaleza. Detectores de armas químicas, robôs antibomba patrulhando os jardins, agentes armados em estado de máxima alerta. Não é paranoia, é resposta a inteligências concretas. Fontes americanas confirmam que células ligadas ao Irã operam dentro dos Estados Unidos, com ordens claras: eliminar alvos de alto valor.
Em 2022, agentes iranianos quase conseguiram assassinar o ex-secretário de Estado Mike Pompeo em um hotel em Paris. Agora, a mira pode estar apontada para figuras ainda mais sensíveis. O próprio Trump foi alertado, sua vida corre perigo, e as ameaças são reais demais para serem ignoradas. O mundo está conectado por fios invisíveis de tensão. Cada movimento, um ataque em Odessa, um sobrevoo provocativo, um complô contra líderes ocidentais, é uma peça de um quebra-cabeça que se monta diante de nossos olhos. A pergunta que fica é: até quando a corda vai esticar antes de arrebentar? Enquanto políticos debatem estratégias e analistas traçam cenários, uma coisa é certa: o relógio não para. E cada tic-tac nos aproxima de um ponto sem retorno. E enquanto o Ocidente ainda hesita entre cálculos burocráticos e meias-medidas, a verdade crua emerge como um soco no estômago. Os Estados Unidos que os jornalistas do The Washington Post retratam em suas manchetes já não são os mesmos. Documentos vazados revelam um país onde ex-presidentes como Trump foram alvo de pelo menos 2 tentativas de assassinato confirmadas. No Salão Oval, coletes à prova de balas eram guardados sob as mesas como um lembrete sinistro da nova normalidade, e assessores circulavam armados, não por paranoia, mas por protocolos de sobrevivência. Até os estrategistas políticos de Trump passaram a viver sob escolta 24 horas depois de 3 ameaças de morte reais, não teorias conspiratórias. Se isso não é um sinal de que a guerra já bate à porta das democracias, o que será? A Ucrânia, porém, não tem tempo para teorias. Andrei Sybiga, vice-ministro das Relações Exteriores ucraniano, jogou na mesa a questão que todos evitam: 1% dos ativos russos congelados não é suficiente. Não quando cidades são reduzidas a escombros e soldados morrem por falta de munição. Seu apelo é uma faca na mesa das negociações: usem tudo. Não apenas os juros, mas os bilhões congelados. Comprem armas, salvem vidas, reconstruam o que a Rússia destruiu. Em Haia, entre olhares tensos de aliados da OTAN, Sybiga sentiu algo que vai além das palavras: um despertar. A Europa começa a entender que Moscou já aceitou a ideia de perder esses ativos. O Kremlin não chorará por eles e, em vez disso, jogará com a única moeda que lhe resta: chantagem. Confisquem, mas depois nos deem algo em troca, é o subtexto das manobras de Putin. E aqui entra Trump, o jogador que pode sentar à mesa com o czar, com um acordo sob medida, legalizar o saque, liberar os fundos para Kiev enquanto acalma os advogados de Bruxelas com um verniz de legitimidade. O jogo é sujo, mas a guerra não espera por etiqueta. Enquanto isso, em Minsk, Alexander Lukashenko faz seu teatro do absurdo. O ditador belarusso, mestre em transformar crises em farsas, mais uma vez subiu ao palanque para inventar uma economia. Em um discurso que oscilava entre delírio e desespero, acusou a Comissão Econômica Eurasiática de ineficiência crônica, como se o problema fosse a burocracia, e não o fato de que seu país depende de importar batatas e maçãs de nações inimigas para não ver prateleiras vazias. Sua solução: multar supermercados que não estocarem tubérculos e obrigar redes a financiarem agricultores com adiantamentos. Genial! Como se decretos pudessem fazer brotar alimentos em terra estéril ou apagar décadas de má gestão. Mas Lukashenko não se contente com pouco. Em sua matemática alternativa, a União Eurasiática, um bloco que inclui a Rússia em colapso e o Cazaquistão cauteloso, equivale à metade da economia global, com um PIB fantasmagórico de 72 trilhões de dólares e uma população de 4 bilhões. Números que fariam até o mais otimista analista do FMI rir entre lágrimas. A realidade: Belarus negocia com o diabo, Moscou, para não afundar, enquanto seu líder finge governar um império. E então há Veneza. A cidade que afunda não só pelas águas, mas pelo peso do excesso. Enquanto o mundo discute guerras e sanções, Jeff Bezos e Lauren Sanches decidiram que nada diz a Amoran como um casamento de 3 dias que custa mais que o PIB de algumas nações. Helicópteros abafando o silêncio dos canais, celebridades como Mick Jagger e Leonardo DiCaprio desembarcando como deuses olímpicos, e a filha do presidente dos Estados Unidos, Ivanka Trump, completando o quadro de um evento que é menos casamento, mais declaração de poder. Bezos, é claro, não precisa de presentes, ele pede doações para Veneza, como se sua generosidade pudesse lavar a hipocrisia de gastar milhões enquanto a cidade sufoca sob o turismo predatório. Mas quem somos nós para julgar? Afinal, como diz o ditado, aos ricos, até o excesso é permitido. E assim o mundo gira,
Entre ativos congelados que poderiam salvar vidas, ditadores que inventam estatísticas, e bilionários que transformam casamentos em espetáculos de ego. A pergunta que fica é: enquanto brincamos de diplomacia e festas, quem está realmente no controle? E quanto tempo ainda temos antes que a próxima crise, seja um tiro em Washington, um colapso em Minsk ou um cheque em branco para Moscou, nos obrigue a escolher entre agir ou desaparecer? Música cresce, mas o silêncio depois dela é mais alto.